E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são dois conteúdos diários. O primeiro, 6 horas da manhã. O segundo, sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 31 de janeiro. Neste conteúdo de agora, nós vamos conversar sobre Luiz Henrique. Agora é oficial. É jogador do Botafogo para essa temporada, acabou a novela, acabou a desconfiança, a gente pode comemorar esse reforço. Quanto tempo que ele vai ficar no Botafogo? A gente vai conversar sobre isso aqui. Quero conversar com vocês também sobre o lateral direito Mateuzinho, para a gente também não falar nunca mais aqui no canal. O Mateuzinho não vem para o Botafogo, a gente vai tocar nesse ponto aqui também. O lateral direito do Flamengo. E temos outros assuntos aqui, falar um pouquinho sobre um empate de ontem contra a Portuguesa. Preocupante o jogo de ontem, já que não tivemos a live ontem pós-jogo, porque a live ontem foi antes da bola rolar. Você que não viu, daqui a pouco tá nos cards aqui em cima, no final desse vídeo relacionados. Quiser ali ver a nosso bate-papo comigo, com o Igor Santos. Ontem a live foi antes da bola rolar, falamos do Luiz Henrique, falamos também do Mateuzinho, e eu vou conversar melhor sobre esses jogadores nesse vídeo de agora. Mas está aqui do lado, para você que quer comprar uma camisa do Botafogo, você que ama o Botafogo, quer tirar onda na sua cidade com a camisa retrô de 1995, ou a camisa atual do Botafogo da Reebok, você vai fazer o seguinte: aqui na descrição e no primeiro comentário fixado tem o link da Ilha Esportes, parceiro aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Você vai entrar no site para você poder comprar a sua camisa, você já vai ganhar desconto. E se você usar o cupom aqui do canal Iverson10, você ganhará mais 10% de desconto. E o principal, frete grátis para você estar comprando a sua camisa do Botafogo. Tem camisas também de outros clubes, tem camisas ali do futebol europeu e tem modelos femininos também. Então entra lá, visite a loja. Se você gostar de algum produto, você usa aqui o canal, o cupom aqui Iverson10 para estar ganhando 10% de desconto. Ilha Esportes, parceiro aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. E o Botafogo ontem, pela quinta rodada do Campeonato Carioca, empatou com a Portuguesa por 1-1, partida que aconteceu no estádio Newton Santos. O Botafogo, que neste momento é o segundo colocado com 10 pontos até aqui, são 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Marçal ontem sentiu, eu vou voltar a repetir o que eu venho falando bastante tempo aqui no canal: a gente precisa de lateral esquerdo. O Marçal, fisicamente, ontem eu falava aqui na nossa live pré-jogo que o Marçal fisicamente não dá mais. O Marçal, ele não aguenta nem mais correr dentro de campo. Eu falava isso aqui ontem na live, antes da bola rolar, e começou a partida. O Marçal sentiu, foi substituído pelo Hugo, e eu não confio sinceramente no Marçal para essa temporada. Fisicamente não dá mais. Eu acho que o Botafogo tem que olhar com carinho para a lateral esquerda. Preocupante alguns pontos ali. Por exemplo, ontem a gente não teve substituto para o Eduardo. O técnico Thiago Nunes, ele preferiu tirar o Tietê da lateral direita, colocou o Tietê para o meio, colocou o Nilton na lateral direita, mas ele não colocou o Diego Hernandes e nem o Segovinha dentro de campo. Então, cara, realmente terminou o Campeonato Carioca, empresta o Diego Hernandes, empresta o Segovinha, porque se esses jogadores eles não servem para entrar no jogo como ontem, então eles não servem para a temporada. Porque ontem o Diego Hernandes, ele não entrou no lugar do Eduardo. O Segovinha também não entrou em campo. Cara, não serve, então empresta. Ontem ele mudou o esquema, né? O Botafogo estava atacando ali no 4-3-3, na parte defensiva o Botafogo estava no 3-5-2, um esquema que a torcida pedia bastante para a gente mudar, para tirar aquela linha de 3, e ontem ele fez isso, colocando o Tietê na lateral direita. Mas o que eu percebi ontem, mais uma vez, vendo esse time principal do Botafogo em campo, é que esse elenco ele está mal montado. A gente precisa de lateral direito, a gente precisa de lateral esquerdo e a gente precisa sim, além de volantes, de um camisa 10 de respeito.
A gente precisa de um camisa 10 que chegue, pegue a camisa, jogue e coloque o Eduardo no banco, além de centroavante e reserva também para o Tiquinho Soares. Esse elenco está mal montado. Do meio para frente, jogadores interessantes como Luiz Henrique, Savarino, Júnior Santos, Vitor Sá, Jefinho, Tiquinho Soares, mas esse elenco continua mal montado. E ontem foi assustador, principalmente o segundo tempo desse time do Botafogo. Já falando em reforços, o Mateuzinho, né? Informação do Vene Casagrande, o Botafogo desistiu do lateral direito. O John Textor, a diretoria do Botafogo, fez tudo o que poderia para trazer esse lateral direito para o Botafogo, só que ele deu prioridade para o Corinthians e ele não quer jogar no Botafogo. Opinião sobre isso é o que eu acabei de falar, falando um pouco da partida de ontem. Precisamos de reforço, gente. Sobre a lateral direita, eu não preciso nem falar aqui. Há quanto tempo a gente está falando da lateral direita? O bom nisso tudo, se a gente pode dizer assim, né? O bom disso tudo é que, na minha opinião, o John Textor agora ele vai ter que gastar na lateral direita. Porque daqui a pouco a janela fecha em março, a pré-Libertadores já está chegando. O mercado está complicado para lateral direito, então se realmente o Botafogo quiser um bom lateral direito para assumir a titularidade, o John Textor agora, ele vai ter que pegar dinheiro e ele vai ter que gastar. Então o lado bom é esse, porque agora eu começo a ficar confiante que possa acabar chegando um bom lateral direito no Botafogo. Então, Mateuzinho não vem, Botafogo desistiu, tá dando prioridade para o Corinthians. Eu gostaria muito de ver no Botafogo o Giovanni Gonzalez, lateral direito uruguaio que pertence ao Mallorca da Espanha. Nós tentamos ele ano passado, o Botafogo achou caro, tem que ver quanto é que está agora os valores nessa temporada, se dá para negociar, se é muito caro, mas eu gostaria do Giovanni Gonzalez, lateral direito uruguaio que pertence ao Mallorca da Espanha. Eu iria com todas as forças nesse lateral que chegaria aqui e seria titular absoluto no Botafogo. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, conversar sobre o Luiz Henrique. A novela acabou, será reforço do Botafogo. Vai ficar quanto tempo aqui no clube? Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheios de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Acabou a novela, Luiz Henrique será jogador do Botafogo nesta temporada. Informação ontem do Globoesporte.com, Luiz Henrique será jogador do Botafogo, aceitou a proposta do clube, vai assinar por 5 anos e será a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, 107 milhões de reais nesse ponta direita de 23 anos. E claro, futuramente ele vai para o Lyon. Aí a matéria do Globoesporte.com trouxe o seguinte, que ele pode ir tanto no meio do ano, nessa temporada, ou ele vai escolher. Ele pode ir no começo do ano que vem. A minha opinião, vamos debater sobre isso aqui. Primeiro, eu gostaria muito que ele ficasse pelo menos um ano no Botafogo. Não dá pra gente chegar aqui, querer tirar onda. O Botafogo contratou um jogador de 107 milhões de reais, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, e o cara chegar no meio do ano, ele ir embora. Então, isso pra mim não é tirar onda. Não adianta nada a gente vir aqui, querer tirar onda e chegar no meio do ano, o jogador ir embora. Eu gostaria muito que ele ficasse pelo menos até o final do ano, uma temporada completa aqui no Botafogo. Só que, se realmente ele for sair no meio do ano, a gente ainda não sabe se isso vai ser verdade, ou se ele vai ficar até mais do que um ano aqui no Botafogo, então a gente vai ter que esperar o Botafogo oficializar isso pra gente. Mas se ele sair no meio do ano, o que a gente espera? A gente não vai gostar. Mas se realmente não tiver jeito, a gente espera que o Botafogo pelo menos já tenha engatilhado um outro jogador do nível do Luiz Henrique para poder chegar no lugar dele. Porque não vejo problema nenhum esse jogador chegar no Botafogo, ficar um tempo, depois ir para o Lyon. Até aí não tem problema nenhum. Realmente não vejo problema nenhum nesse sentido. Agora, o problema realmente é se ele ficar 6 meses e não ter uma reposição à altura. Então a gente espera que pelo menos
depois de 6 meses, se ele for sair, o Botafogo tenha um reforço ali engatilhado do nível ou até melhor do que o Luiz Henrique, porque eu já venho falando isso há muito tempo aqui no canal. A gente não tem que ficar se apegando a jogador. A gente não pode mais ficar se apegando a jogador. A gente tem que se apegar à qualidade do jogador e não ao jogador. E outra coisa, muita gente falando, mas se ele sair do Botafogo no meio do ano, o contrato dele é de 5 anos com o Botafogo, como é que fica essa situação? O Botafogo vai receber alguma coisa? Se ele sair no meio do ano ou no final do ano, quando ele for para o Lyon, quem vai continuar pagando a dívida é o Lyon. Vamos supor, o contrato dele vai ser de 5 anos. Se ele sair para o Lyon em dezembro, vão restar 4 anos ali de contrato com o Botafogo, podemos dizer assim. Só que quem vai pagar o restante da dívida com o Betis da Espanha vai ser o Lyon. Se ele ficar 4 anos no Lyon, é o Lyon que vai pagar os 4 anos. Se ele ficar 1 ano no Botafogo, o Botafogo vai pagar 1 ano, mas quando ele for para o Lyon assume a dívida e paga lá o restante dos valores do Luiz Henrique, tá bom? Mas vai depender muito também do momento desse atleta aqui no Botafogo. Se ele estiver jogando bem, se o Botafogo estiver bem nas competições, se ele estiver visando seleção brasileira, se ele for convocado, eu acredito muito que ele vai querer ficar aqui no Botafogo, lembrando que o Lyon não tá bem na França, tá brigando para não cair. Já falei aqui no canal, a gente tem que torcer pro Lyon tá bem, o Lyon estando bem, a gente também está bem, então não vamos ficar torcendo aqui pro Lyon ser rebaixado, eu acho um erro, porque isso desvaloriza a rede de clubes do John Textor, e hoje a gente só tem o Jefinho e o Luiz Henrique por conta dessa rede de clubes, senão a gente não teria. O Jefinho já teria sido repatriado aí por outros clubes aqui, até mesmo por rivais. O Luiz Henrique jamais teria vindo para o Botafogo, até porque ele quer ficar na Europa e ele tem mercado na Europa. Então, a gente tem que torcer para o bem do Lyon, para a gente continuar trazendo esses jogadores para o Botafogo, por mais que seja um ano aqui, a gente continuar trazendo. Então vai depender muito do momento do Botafogo. Se o Botafogo estiver bem na Libertadores, se o Botafogo estiver bem no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, ele estiver ali sendo olhado pelo Dorival Júnior, né? O Dorival Júnior, que é o técnico da seleção, se ele for convocado, eu acredito que ele vai querer ficar aqui no Botafogo. Chegou até aqui, obrigado, se cuidem, fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho, pela audiência, tudo que for saindo hoje, 5 horas da tarde, eu tô de volta. Muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa quarta-feira, Fogão. Gosto mais de você do que de...